O telescópio Kepler foi construído com um único propósito: observar uma determinada região da Via Láctea em busca de exoplanetas, os caçadores de exoplanetas. Durante sua vida útil, o Kepler observou centenas de milhares de estrelas e descobriu milhares de exoplanetas. Seu lançamento ocorreu em 2009, a bordo do foguete Delta II, como parte do programa Discovery da NASA. O trabalho do Kepler era escanear constantemente uma área fixa do céu dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, para encontrar sistemas planetários. No momento do lançamento, ele tinha o maior espelho primário já enviado ao espaço e também contava com uma câmera de 96 megapixels para processar a luz. Astrônomos estavam interessados em descobrir quantas estrelas têm planetas orbitando ao seu redor e quantos desses exoplanetas possuem condições adequadas para o desenvolvimento de vida. Durante seus 9 anos no espaço, o Kepler observou 530.536 estrelas e confirmou a existência de 2.662 novos exoplanetas. Esses exoplanetas são diferentes de tudo o que já vimos em nosso sistema solar. A maioria deles é significativamente maior que a Terra e orbita tão perto de suas estrelas que completam uma revolução a cada poucos dias. Existem também alguns mundos muito estranhos, alguns têm lados voltados para a estrela, com temperaturas capazes de derreter ferro, e hemisférios inteiros cobertos por oceanos de rocha derretida. Outros exoplanetas do tamanho de Júpiter orbitam não uma, mas 2 estrelas. Se você estivesse na superfície de um desses planetas, veria um pôr do Sol binário. No entanto, o legado do Kepler é que ele encontrou com sucesso mundos do tamanho da Terra orbitando a uma distância segura de suas estrelas hospedeiras, dentro do que é conhecido como a zona habitável, ou zona Goldilocks. Nessa zona, as temperaturas são suficientemente quentes para a água condensar em suas superfícies, mas não tão frias a ponto de congelar completamente. Embora estar nessa zona não garanta a existência de vida, a presença de água é significativa e é a base da vida como a conhecemos. Um desses exoplanetas descobertos pelo Kepler, que recentemente gerou entusiasmo entre os pesquisadores, é o K218b. Em setembro de 2019, 2 equipes científicas independentes anunciaram ter encontrado sinais de água líquida na atmosfera desse planeta, que está a 124 anos-luz da Terra. O K218b tem cerca de 8 vezes a massa da Terra e 3 vezes o seu tamanho. Ele orbita uma estrela anã vermelha da sequência principal chamada K218. Uma anã vermelha é a estrela menor e mais fria, e é de longe o tipo mais comum de estrela na Via Láctea. De acordo com os dados do Kepler, os astrônomos estimam que 6% das anãs vermelhas tenham um planeta do tamanho da Terra na zona habitável. Encontrar água na superfície de um planeta assim é uma descoberta marcante na busca por mundos alienígenas potencialmente habitáveis. O K218b é também o primeiro planeta com água de todos os exoplanetas descobertos pelo Kepler na zona habitável das estrelas. O Kepler descobriu o planeta pela primeira vez em 2015, e desde então sua composição tem sido estudada usando outros telescópios, como o Spitzer e o Hubble. O Kepler utilizou principalmente o método de trânsito para caçar exoplanetas. Esse método consiste em observar a diminuição leve no brilho de uma estrela quando um planeta passa na frente dela. Esse nível de escurecimento e por quanto tempo ele dura fornecem informações importantes sobre o tamanho e a órbita do planeta. No entanto, detectar o trânsito de um planeta extrasolar é um desafio enorme. Por exemplo, o diâmetro da Terra é apenas 1 a 109 do diâmetro do Sol, então, para um observador externo do Sistema Solar, a passagem da Terra na frente do Sol diminuiria o brilho da estrela apenas em 0,008. As câmeras do Kepler tiveram que ser suficientemente sensíveis para detectar essa diminuição mínima na luminosidade. Usando esse método, em 2014, o Kepler encontrou o primeiro exoplaneta potencialmente habitável, o Kepler 186f. Essa descoberta empolgou os entusiastas do espaço em todo o mundo, quando a NASA anunciou sua descoberta. Agora, uma nova pesquisa da Universidade de Georgia Tech analisou a rotação e a inclinação axial do planeta e descobriu que sua inclinação é estável, como a da Terra, o que torna provável que o Kepler 186f também tenha estações regulares e um clima estável. Pesquisas semelhantes sobre o vasto banco de dados do Kepler estão em andamento em universidades de pesquisa em todo o mundo. Na verdade, nos últimos anos, descobertas anteriores do Kepler que foram rejeitadas como exoplanetas do tamanho da Terra devido a erros algorítmicos estão sendo redescobertas. Esses falsos positivos estão sendo lentamente reanalisados em conjunto com dados de outros telescópios.
Um desses planetas é o Kepler 1649c. Em meados de 2020, ao examinar dados antigos do Kepler e cruzá-los com novos dados do Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, ou TESS, os astrônomos confirmaram a existência de outro exoplaneta com condições muito favoráveis para a vida. O Kepler 1649c, localizado a 300 anos-luz da Terra, é muito semelhante à Terra em tamanho e temperatura estimada. Este mundo recém-revelado é apenas 1,06 vezes maior que o nosso próprio planeta. Além disso, a quantidade de luz estelar que ele recebe de sua estrela hospedeira, também uma anã vermelha, é de 75% da quantidade de luz que a Terra recebe do nosso Sol, o que significa que a temperatura do exoplaneta pode ser semelhante à da Terra. O Kepler 1649c fornece mais um exemplo de um planeta do tamanho da Terra na zona habitável de uma estrela anã vermelha. No entanto, antes de ficarmos empolgados, é importante observar que, dos 2.662 exoplanetas identificados pelo Kepler, apenas 16 deles estão na zona habitável. E, desses 16, alguns estão presos gravitacionalmente às suas estrelas-mãe, o que significa que apenas um hemisfério do planeta está voltado para a estrela, o que não é ideal para a vida. Outros são mais semelhantes a uma versão menor de Netuno do que uma versão maior da Terra, e planetas semelhantes a Netuno são esperados para ter uma significativa camada de hidrogênio cercando qualquer camada de água na superfície, com um núcleo planetário de rocha e ferro. Se a camada de hidrogênio for muito espessa, a temperatura e a pressão da camada de água abaixo seriam muito grandes para sustentar a vida. Além disso, apesar de serem mais frias, as estrelas anãs vermelhas tendem a ser mais ativas do que as estrelas semelhantes ao Sol, o que significa que os planetas podem ser expostos a quantidades maiores de radiação ultravioleta prejudicial do que estamos acostumados na Terra. Devido a isso, as temperaturas da superfície podem variar entre -73 a 47 graus Celsius, o que significa que a superfície poderia, em média, ser mais fria do que a Antártica ou mais quente do que os desertos mais escaldantes da Terra. Infelizmente, ainda não possuímos o conhecimento tecnológico para estudar a composição e atmosferas desses mundos alienígenas e responder abrangentemente a todas essas questões. Mas não se desespere. Com base na análise estatística de todas as observações do Kepler, os astrônomos agora estimam que 1 em cada 5 estrelas semelhantes ao Sol tenha planetas do tamanho da Terra e com uma temperatura de superfície propícia à vida. Considerando que cerca de 20% das estrelas são parecidas com o Sol em nossa galáxia, isso significa vários bilhões de planetas potencialmente habitáveis semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. O Kepler não apenas concentrou seus esforços em encontrar planetas potencialmente habitáveis. Na verdade, a maior parte de suas descobertas foram mundos estranhos, não adequados para a vida, mas fascinantes mesmo assim, como os gigantes gasosos compostos principalmente de gases como hidrogênio e hélio, com um núcleo rochoso relativamente pequeno, também conhecidos como os Júpiter quentes. Esses planetas orbitam extremamente perto de suas estrelas-mãe e são abundantes nos dados do Kepler. Um exemplo fascinante de um gigante gasoso é o KOI-5AB. Os astrônomos primeiro identificaram o KOI-5AB como um planeta potencial em 2009. Na época, este elusivo mundo alienígena era apenas o segundo planeta já encontrado pelo Kepler. Ele escapou à atenção há uma década, em primeiro lugar, devido à enorme quantidade de dados que o Kepler gerou, e em segundo lugar, porque os astrônomos perceberam que a estrela principal do sistema KOI-5, a estrela, tinha outra companheira estelar, o que tornou a análise muito difícil. De fato, o sistema KOI-5 é ainda mais complexo do que os pesquisadores perceberam na época. Até 2014, os cientistas haviam determinado que o sistema KOI-5, na verdade, abriga 3 estrelas, e ainda não estava claro se o planeta KOI-5AB realmente existia ou se o sinal de 2009 foi gerado por uma das estrelas companheiras. Mas, graças a dados adicionais do satélite TESS, os cientistas conseguiram confirmar a existência de KOI-5AB e encontrar corpos planetários em órbitas estáveis em um sistema estelar múltiplo é uma descoberta bastante rara, e a descoberta de KOI-5AB deverá contribuir muito para nossa compreensão da formação planetária. Outros tipos de exoplanetas identificados pelo Kepler incluem superterras, que são mais massivas que a Terra, mas mais leves do que gigantes gelados como Netuno e Urano, e podem ser compostas de gás, rocha ou uma combinação de ambos. Existem também os planetas de lava, que são mundos densos, maiores que a Terra, em órbitas quentes e próximas de suas estrelas-mãe.
Alguns deles, conhecidos como planetas estonianos, são provavelmente remanescentes evaporados de Júpiter quentes. E, finalmente, existem os planetas troianos, de vários tamanhos, encontrados em locais estranhos, e por vezes, até mesmo como companheiros de planetas maiores, embora nenhum deles tenha sido definitivamente identificado até o momento. O que você acha? Os astrônomos descobrirão muitos mais mundos estranhos escondidos nos dados do Kepler? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.